Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos um dos grandes mistérios da nossa fé, a Santíssima Trindade. Todos os dias fazemos o sinal da Santa Cruz, afirmando a unidade de Deus em três pessoas. Quando falamos de Trindade, não estamos falando de uma teoria sobre Deus, mas de como Deus se manifestou em três características que definem um pouco do que podemos compreender sobre quem Ele é. Por ser um mistério de fé, nem mesmo os grandes sábios da Igreja conseguiram chegar a uma definição sobre a Santíssima Trindade. Esse tema já foi discussão dos primeiros concílios da Igreja, por isso a Igreja precisou declarar como verdade de fé a muitos temas relacionados com Jesus como pessoa divina. Tanto o nosso credo como o credo niceno-constantinopolitano, considerado como o credo ecumênico, afirmam a divindade de Cristo unido ao Pai e ao Espírito Santo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Afirmações como Maria, Mãe de Deus, vem da afirmação de que Jesus é Deus, portanto, Maria é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como afirmamos que Deus é único, mas tem três pessoas? Essa compreensão de Deus único já era complexa mesmo entre o povo de Israel. Na literatura bíblica eloísta, Elohim, a palavra em sua terminologia é um substantivo próprio, um nome masculino plural. Ou seja, se fôssemos traduzi-la ao pé da letra, seria deuses. Se fosse singular, seria apenas El, como os nomes Samuel, Daniel, que vêm dessa origem. Segundo estudiosos, isso se dá no encontro entre povos no decorrer da história. Cada um tinha sua própria experiência sobre Deus. Com o passar do tempo, esses povos se aproximam e percebem que se trata do mesmo Deus. E por um certo tempo falam em nossos deuses, mas sabendo que é um só. Na criação do homem, o texto diz: façamos o homem à nossa imagem e não à minha imagem. Alguns atribuem isso à presença da Trindade, mas é uma expressão linguística. Deus sempre foi único. A humanidade foi quem interpretou de muitas maneiras. Jesus várias vezes menciona Deus como meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quem conhece o Pai conhece o Filho. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. No batismo se ouve uma voz: esse é o meu Filho amado. O grande avanço na compreensão dessa identidade divina se dá através de Jesus. O apóstolo João afirma que Deus é amor. Toda lei, todo milagre, todo sacrifício é resultado do grande amor de Deus. Podemos entender isso em nossa realidade, quando uma mãe contempla o filho. Entre eles existe uma força invisível, mas real. Essa força entre Jesus e o Pai é o Espírito Santo. Mas vamos tentar entender também esse mistério a partir do prólogo de João e do Gênesis. No princípio era a palavra, Deus era anunciado, a palavra era Deus. Deus era o que a palavra contava. A palavra se fez carne. Jesus experimenta a nossa vida humana tal como ela é. Sofre, ama, morre, como todos nós. Mas habitou entre nós. Aqui não é apenas porque caminhou e viveu conosco, mas porque seu Espírito Santo desceu sobre nós e nos deu força e santidade para realizar a sua obra no mundo. Através de nós, habitou em nós. Assim, entendemos que a Santíssima Trindade são três revelações de Deus para a humanidade. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O mesmo que
criou todas as coisas, a quem Jesus chama de Pai, e nos dá também como Pai. Esse mesmo Espírito Santo é quem une Jesus ao Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. A liturgia de hoje nos convida a olhar para Deus a partir do sentido verdadeiro do amor. Mas existe uma questão importante. Nós podemos amar porque existimos junto de outras pessoas. Amamos nossos pais, nossos filhos, nossos amigos. O amor sempre pressupõe uma relação. Mas antes da criação, antes dos anjos, antes do universo existir, Deus já existia. Então poderíamos perguntar: se Deus é amor, a quem Deus amava antes de criar o mundo? A resposta vai até onde podemos ir sobre o quanto conhecemos a Deus. Mal podemos ver as estrelas do céu e pouco conhecemos sobre os limites do que Ele criou. Hoje podemos dizer que antes de nós existirmos, Deus já amava. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Portanto, podemos deduzir que mesmo não tendo a quem amar, temos amor no coração. Por isso, podemos dizer que Deus não começou a amar quando criou o mundo. Deus sempre foi amor. E o Evangelho de hoje expressa exatamente isso. Tanto amou Deus o mundo, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas seja salvo por ele. Já que não nos alcança compreender esse mistério, podemos aceitar que Jesus eleva a nossa condição humana ao chamar Deus de Pai, ao nos incluir como filhos através do batismo. Ele veio do Pai pelo Espírito Santo, mas também nos dá o Espírito Santo para participar da ação divina de Deus. O que ama o amado e o amor. O amado também ama e o amor está em ambos. O Pai e o Filho transbordam seu amor, e esse amor é derramado sobre nós. Movidos por essa graça divina, como igrejas, somos chamados a ser parte da vida de Cristo, unidos a Ele e ao Pai pelo Espírito Santo. Que a nossa vida seja plena dessa comunidade santa que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.